Olá, estamos iniciando o tema de número 5, que recebe o nome de potencial elétrico, o tema 5. Na aula de hoje, vamos falar do potencial eletrostático. É um tema extremamente importante no eletromagnetismo. A geração de um potencial eletrostático é um fenômeno da eletrostática, onde estudamos a situação na qual temos cargas elétricas em determinados pontos do espaço. Aqui uma carga Q1, aqui uma outra carga que poderíamos chamar de Q2, uma outra carga que poderíamos chamar de Q3, e assim por diante. Cargas elétricas, mas em posições tais que as cargas não alteram a sua posição. São fixas, portanto, né? O fato é que esse é um fenômeno da eletrostática. Primeiro, a existência de cargas elétricas. E o segundo fenômeno é a geração de campos, né, ao redor das cargas elétricas, né? Hoje vamos falar só de um campo, que é o potencial elétrico. Aqui eu tenho uma carga elétrica, por exemplo. Veja que ela gera campos que a gente não vê. Estamos representando assim. Mas, no entorno de qualquer carga elétrica, se há de observar, na realidade, dois campos. O potencial, que altera a energia de uma partícula dotada de carga Q, aqui, próximo desta. O potencial, portanto, é um campo gerado por uma carga elétrica. A gente vai depois escrever uma expressão para o potencial elétrico. O fato é que o campo que nós vamos estudar hoje é relevante, né? E nós vamos representá-lo pela letra V, né? V é o potencial elétrico. E esse potencial elétrico, ele depende dos pontos do espaço. Depende de X, Y e Z. Às vezes a gente indica assim, o potencial depende de um ponto cujo vetor posição é R. E quanto mais próximo da carga elétrica, mais intenso é o potencial elétrico, o potencial eletrostático, né? De forma que o potencial eletrostático, num ponto P qualquer, né, do espaço, estamos aqui chamando atenção para isso, né? Neste ponto P, né, temos um potencial elétrico e indicamos assim, ou seja, o potencial, né, no ponto de coordenadas X, Y e Z. Às vezes, o potencial elétrico depende do tempo. Quando depende só de X, Y, Z, esse potencial nós chamamos de potencial eletrostático. Eletrostático. Não depende do tempo, né? Eletrostático. Mas a situação mais geral é quando o potencial depende também do tempo. Depende também do tempo. Neste caso, dizemos apenas potencial elétrico para distinguir, né, uma situação da outra. Potencial eletrostático é quando o potencial não depende do tempo, né? Depende apenas do ponto do espaço. Essa questão da dependência com o ponto do espaço, ou seja, da dependência com o vetor posição, né,
que indicamos por R, né, é fundamental que a gente procure determinar este potencial como função do ponto do espaço, uma vez conhecidas as cargas elétricas que dão origem ao potencial. Porque se eu tenho cargas numa determinada região do espaço, estas cargas vão gerar um potencial elétrico ou um potencial eletrostático, se as cargas estiverem em repouso, ou, né, mais geralmente, se elas estiverem em movimento, um potencial elétrico. Agora, dependendo também dos pontos do espaço e também do tempo. Depende dos pontos do espaço e do tempo. Esse é o caso mais geral. E aí dizemos potencial elétrico e não potencial eletrostático. A unidade dessa grandeza física é até bem conhecida. Tem esse nome, volt, né? Volt. Né? De forma que 1 volt é, por definição, igual a um joule dividido por 1 coulomb. Né? Essa é uma maneira de definir. De qualquer maneira, o potencial é medido no Sistema Internacional de Medidas, que é o que mais se usa hoje. A gente já nem procura explicar qual é a unidade do potencial elétrico em outros sistemas de unidades, porque o SI ele ficou tão importante que a gente só usa praticamente o SI. Né? No SI, utilizamos o volt como unidade do potencial. É interessante agora chamar a atenção para o fato de que quando o potencial depende das coordenadas x, y e z, então o lugar geométrico dos pontos do espaço para os quais essa função de x, y, z é constante. Então, v de x, y e z igual a constante, que eu vou chamar de V0. O lugar geométrico dos pontos do espaço para os quais o potencial se mantém constante tem o nome de superfícies equipotenciais, porque esta é uma equação de uma superfície. Qualquer função de x, y, z igual a uma constante define uma superfície. Essas superfícies são superfícies ditas equipotenciais. Aqui eu dou um exemplo, né? E aqui eu dou um exemplo também bastante interessante, que é o caso de um dipolo elétrico, né? De um dipolo elétrico, uma carga negativa aqui e uma carga positiva nesse outro ponto aqui. Essa é uma superfície equipotencial em 3 dimensões, né? Às vezes a gente representa só em 2 dimensões, mas essa é a situação. Temos uma superfície, né, dita superfície equipotencial. Um exemplo relativamente simples, né, de superfície equipotencial é esta aqui. Isso, uma superfície esférica. Quando eu tenho uma carga elétrica aqui no centro, essa aqui é a superfície equipotencial para o caso do potencial gerado por uma carga elétrica. As superfícies equipotenciais podem ser simples, às vezes não tão simples como este caso, mas, por exemplo, no caso de um capacitor de placas paralelas, as superfícies equipotenciais são planos. Olha, um plano, outro plano, outro plano. Este aqui é um valor constante do potencial que vamos designar por V1. Aqui é um valor constante do potencial, mas um valor diferente, V2, né?
aqui V3, e eventualmente na própria superfície podemos falar do potencial V0, por exemplo, né? O fato é que superfícies equipotenciais podem ser simples, né? Como esta aqui, que é a superfície equipotencial, né, de um plano. Aqui agora eu estou considerando as superfícies equipotenciais, né, considerando uma superfície plana, portanto, né? Vamos aqui na próxima aula determinar o potencial elétrico gerado por uma carga e gerado por várias cargas. Então vamos à próxima aula.